Oceane, sua danadinha. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Estou aqui hoje com alguns dos lançamentos das novas paletas da linha Edition da Oceane. Isso porque eles lançaram várias paletas, né, nessas últimas semanas. E lá no nosso grupo do Telegram, pra quem não sabe, nós temos um canal no Telegram e um grupo no Telegram pra ficar fofocando sobre make. E como eu precisei dividir o vídeo, vocês pediram primeiro pra trazer os quads e depois eu venho trazendo as outras paletas. Bom, para começo de conversa, tá todo mundo alucinado nesses quads, né? Não é à toa que vocês quiseram eles primeiro. Inclusive, eu achei tão bonitinhas as caixinhas. São coloridinhas de acordo com a história de cores. E geralmente a Oceane não tem caixinha assim, eles tinham... É tipo uma luvinha em volta do produto. E agora essas caixinhas vieram estilo as coisas da NARS. As coisas da NARS vêm numa embalagem e um trequinho desse por dentro. Achei chique. Chique pra acompanhar as novas embalagens, né? Porque esse quad aqui, com certeza lembra quem? Aqueles quads da Charlotte Tilbury. Eu não tenho nenhum, eu nunca vi nenhum pessoalmente. Eu não sei como que é a parte externa de um quadzinho da Charlotte Tilbury, mas aqui por dentro, quando a gente olha de cara, a gente lembra dos quadros da Charlotte Tilbury. Por isso que no começo do vídeo eu falei, ah, Oceane danadinha. Essa primeira aqui que eu mostrei é a Night Glam, é a que tem a história de cores mais diferentinha de todas, com esses tons bem brilhantes e bem vibrantes, coloridos. Essa segunda é a Power Glow, com tons mais terrosos e quentes. E tem também essa, que é a Galaxy, com a história de cores mais fria. Eu escureci um pouquinho a luz para vocês verem bem a textura das sombras brilhantes desses quads. Que inclusive falando de tons frios, eu achei bem legal que dessa vez tivemos mais opções de sombras em tons frios, porque quem tem o subtom frio acaba ficando desfalcado quando o assunto é lançamento de paleta de sombra. Uma boa parte das paletas de sombra são lançadas em tons frios e aí esse pessoal fica assim meio que sem opção. E aí dessa vez a gente não tem 3 quads somente de sombras quentes, a gente tem 2 de sombras frias. E também é uma variação na proposta, né? Não são só opções básicas e nem só opções muito vibrantes. Esses quads aqui são para aquelas pessoas que às vezes acham... Eu peguei aqui uma paleta da própria marca. Essa daqui eu acho que é a menor paleta que a Oceane tem, nessa embalagem com 9 cores de sombras, que já era uma paleta muito prática, já era uma paleta pocket pequenininha. Pra quem gosta, assim, dessa praticidade de ter uma opção bem pequenininha mesmo pra levar pra tudo quanto é canto, então porque não usa muita sombra, e aí isso daqui seria o suficiente. Ela é um pouco menor, ó, em relação ao tamanho, dá pra ver que é um pouquinho menor. Porém o quad vem mais produto por sombra. No geral vem menos produto, mas por sombra vem mais. No caso dessas embalagens aqui, são 7,2 gramas dividido por 9 cores. Então a quantidade por sombra é menor, enquanto aqui você tem menos quantidade, mas mais quantidade em 4 cores. Que, se for parar pra pensar, quando você escolhe uma paleta pocket assim, justo porque às vezes você acha que 9 cores é muita coisa pra você, porque às vezes tem cores aqui que você acha que não usaria, você aproveita melhor essas 4 opções de cores que você se identificou mais e vai acabar usando mais. Não adianta ter mais opção só por ter, né? Se você vai acabar não usando. Que eu acho que é essa a magia dos quads, né? Ser algo mais enxuto para gerar essa identificação nas pessoas com tons que elas realmente vão aproveitar mais. Ela tem 3 texturas diferentes. Eu acho, pelo menos, são 3 texturas diferentes pelo que eu identifiquei. Esse primeiro aqui de cima é um pigmento prensado, as duas de baixo são mates. E essa daqui eu não tenho certeza se é um pigmento prensado, não achei essa informação, mas ela tem acabamento wet. Então eu imagino que seja uma textura diferente dessa outra aqui. Vou deixar os swatches dela para vocês verem. A Power Glow também tem 3 texturas diferentes, as duas mates aqui embaixo. Essa aqui é uma sombra cintilante, do jeito que a gente já conhece. E essa daqui também é um pigmento prensado. Vamos usar os swatches para vocês verem também. Já a Galaxy tem apenas 2 texturas, uma sombra mate e 3 sombras cintilantes. Essas daqui não são pigmento prensado ou tem algum acabamento especial, tipo aquela roxinha que tem acabamento wet. E pra mim faz todo sentido porque ela é mais básica mesmo. São tons frios, mas é uma paleta mais básica e faz sentido pra quem gosta de um básico e um acabamento de cintilante, cintilante mesmo, sem muito brilho, sem muito excesso de brilho. Tem gente que não gosta de sombras super brilhantes, né? Preferem algo mais acetinado ou no máximo metalizado,
tipo a proposta dessas cintilantes aqui. Vamos aos swatches dela também. Vou começar a aplicação das sombras, juro, mas se você nunca assistiu uma resenha de paleta de sombras minha, saiba que eu sempre analiso 5 critérios em toda paleta de sombras, independente de marca ou preço, que são sombra mate que faz sobreposição, ou seja, sombra mate que eu consigo construir a cor uma por cima da outra, sombra mate que não mancha, sombra mate que não some quando esfuma, sombra mate que não desbota, que não perde a intensidade da cor, e sombra cintilante que eu consigo aplicar com um pincel de cerdas, porque eu não tenho precisão com os dedos. Se caso alguma paleta de sombras não atender nenhum dos 5 critérios, a nota mínima da paleta sempre vai ser 5, porque se eu chego aqui em resenha, falo pra vocês que uma paleta é nota 0, as pessoas entendem automaticamente que eu estou dizendo que a paleta é imprestável, e isso não é verdade, visto que as pessoas que assistem têm seus próprios critérios de uso de uma paleta de sombras, e eu tô só aqui deixando claro os meus. Vou começar com esse tom, eu vou esfumar aqui no côncavo. Achei bem fácil de esfumar. E ela é uma cor escura, apesar dela não ser a mais escura do quad. E mesmo assim, corri o risco dela manchar assim sozinha, né? E ela não manchou. Corri o risco de manchar porque ela é uma cor escura. Geralmente cores escuras, quando você tem que esfumar sozinho, elas mancham. Precisa de uma cor auxiliar. E ela sozinha deu conta de esfumar. Isso é muito bom. E agora eu venho com a mais escura. E vou aplicar mais aqui embaixo. Eu não sei dizer com certeza se eles mudaram a fórmula. Eu achei que essas aqui estão mais macias do que as da 24. De novo, pode ser que seja a mesma fórmula, mas eu achei essas mais macias. As da 24 eu acho um pouquinho secas. Vou pegar um pincel maior para esfumar tudo. Até então, não manchou, não sumiu na hora de esfumar. E aí agora eu vou usar o roxíssimo e eu vou tentar primeiro com um pincel. Eu tô usando um pincel que funciona em 90% das sombras cintilantes que eu tento aplicar com ele. Ó, vem um pouquinho, mas como tem aquele acabamento wet, pode ser que realmente seja uma textura melhor de se aplicar com o dedo. Ó, eu consigo aqui um efeito, vou pegar mais, porque eu insistiria, né, tentar cobrir a pálpebra inteira com o pincel. E tem sombras que eu não consigo aplicar dessa forma. Eu acredito que ainda vai ficar melhor com o dedo. Tem sombras que não vem nada no pincel. Então é bom que venha pelo menos essa quantidade, porque se você quiser fazer uma aplicação mais precisa, mais pequenininha, um detalhe, às vezes você tá fazendo um olhar artístico e precisa fazer com o pincel, você sabe que você vai conseguir alguma cor da sombra. Eu vou aplicar agora com o dedo. Ela afunda um pouquinho. Eu acho que deve ser aquela mesma textura que a funda de algumas paletas da Oceane. Ó como que veio pro dedo. E a cor fica realmente muito mais intensa. O brilho entrega mais com o dedo. Vou voltar um pouco com esse roxo mais escuro para reforçar um pouquinho do esfumado que eu tinha feito aqui. E aquela coisa, né, que assim que eu bati o olho nessa sombra, eu lembrei de quem? Dela, da mãe de todas. E as fórmulas não são nada iguais, apesar da Oceane ter um brilho super bonito e molhado, né, como a proposta. A da Pat tem aquela fórmula Astro, que tem as partículas de brilho, que também deixam esse efeito mais molhado. Só que a da Pat não tem aquele fundo de cor, porque é justo uma característica da fórmula Astro, que é uma das fórmulas especiais dela. Vou fazer um swatch aqui. A fórmula Astro é mais brilho mesmo, é como se fosse um topper. E essa aqui da Oceane, ela tem mais fundo de cor. E o mesmo swatch, só que na luz normal. Vai devagar com essa sombra quando vocês passarem o dedo, tá? Porque ela é bem sensível. Venho agora com essa cor e vou aplicar aqui no cantinho. Eu fiquei bem surpresa quando eu vi essa cor pessoalmente, porque quando eu tinha visto as fotos, eu não sabia que ela tinha esse brilho que mudava de cor. É uma sombra que vai meio que assim do champanhe perolado pro rosado. Aqui embaixo eu vou usar o roxo mais escuro, o mesmo que eu usei aqui. Até então não notei
a sombra desbotar também. Nesse olho aqui eu vou usar agora o outro tom de roxo, vinho bordô roxo avermelhado, e vou começar a aplicação aqui. Vou esfumar com um pincel maior. Eu vou fazer isso porque eu quero testar de novo a sobreposição, porque nesse olho eu testei bem pouquinho. Apliquei pouca quantidade. E agora venho para a cor mais escura, para ver se eu vou conseguir construir a cor em cima. Como eu sempre falo, eu gosto de ir da cor mais clara para mais escura, para eu ter mais controle da intensidade que eu quero. E aí, agora eu venho quem? Na outra sombra cintilante e vou aplicar por cima de tudo. Nossa, vai ficar linda por cima da sombra roxa, porque ela já tem um brilho rosa. E é nesse caso aqui, eu acho que eu gosto do efeito dessa sombra com o pincel. Eu acredito que, da mesma forma que aconteceu com essa sombra aqui, se eu aplicar com o dedo vai ficar bem intenso, mas eu queria que ficasse assim, ó, mais translúcidozinho mesmo. Esse quad tá muito lindo, pra quem gosta de sombra roxa, pra quem gosta de sombra mais coloridinha, pra quem tava querendo uma sombra mais diferentinha assim, acho que vai gostar bastante. Ah, mas eu tava esquecendo que eu não apliquei essa cor aqui com o dedo. Ó, fica bem mais intenso. Concluindo então sobre esse quad, já se passaram mais ou menos uns 20 minutos desde que eu apliquei a máscara de cílios. Foi o tempo de fazer o vídeo em close no olho, fazer as fotos de olho, fazer a foto da capa do vídeo. É o tempo suficiente para eu trazer esse detalhe aqui da sombra roxa para vocês. Como eu falei, ela é uma sombra mais cremosa, vocês viram que ela é mais sensível, ela afunda um pouquinho. Então na minha pálpebra, que tem bastante dobrinha e que tem excesso de pele, tá vendo, ó? É uma pele que cai sobre pele, faz atrito, é uma textura que não resiste muito bem na minha pálpebra. Quem tem a pálpebra mais lisinha não vai ter esse problema. Claro, né, usando a sombra pura sem ter um super primer por baixo. No meu caso, nenhum primer resolve esse tipo de coisa aqui. Eu já tô acostumada com isso acontecendo, porque é uma característica da minha pálpebra. Eu preferia que não acontecesse, porque tem algumas sombras cremosinhas que resistem mais. Mas fica aí de detalhe para quem queria saber se isso poderia acontecer com essa sombra também. A outra sombra que é mais sequinha tá aqui intacta, não aconteceu nada com ela. E eu tenho as dobrinhas e o excesso de pele igual. É por conta da textura dessa sombra roxinha mesmo. Portanto, em relação aos 5 critérios, só não atende um, que é em relação às sombras cintilantes, portanto é uma nota 9. O critério da sombra cintilante se dá quando eu consigo o efeito da sombra 100% aplicado com um pincel. Se ela fica mais intensa aplicada com o dedo, eu tenho que tirar um ponto, critério é critério. Mas ainda assim, nota 9 é uma paleta ótima, as sombras mates funcionaram bem e as brilhantes, assim, não tenho nem o que falar, né? O efeito é super lindo. Vamos agora para Power Glow, que é com tons quentes. Eu vou começar com esse tom. Depositar aqui primeiro e depois esfumar. Vou pegar agora um pincel menor com a mesma cor, só para eu esfumar aqui em cima. E eu tive a mesma sensação dessas mates com as mates da primeira paleta, a mais roxinha, em que os tons são fáceis de esfumar. Só que, ó, eu achei que deu uma desbotadinha, porque eu acabei de aplicar aqui e a cor tá mais viva do que aqui. Se eu reaplicar aqui, ó, tá vendo? Como a cor fica um laranja mais vivo. Então eu achei de cara já que deu uma desbotadinha, mas é fácil de esfumar, assim como os roxinhos. E menos secos também, comparado com os mates da 24 cores, por exemplo. E agora eu venho com um marrom mais escuro, depositar aqui em cima para escurecer um pouquinho. E eu acho que eu vou aplicar na lateral aqui também, ó. Dessa forma. Consegui fazer sobreposição, não manchou, até agora não manchou, não some quando esfuma. Só a primeira cor que deu uma desbotada mesmo. Deixar esse marrom mais escuro aí um tempinho, vamos ver se ele vai desbotar. E enquanto isso eu vou para sombra cintilante, eu vou começar com a mais clara. As duas são claras, né? Mas eu vou começar com essa que é cintilante mesmo, essa daqui é um pigmento prensado, lembra? É aquele efeito de sombra que nós, meros mortais, já estamos acostumados. E aí eu vou aplicar aqui no cantinho
mas eu vou levar pra pálpebra também. E aí eu vou levar como se fosse um soft cut. Tipo fazendo assim um formatinho de um cut, mas sem ser um cut. Eu acho que essa paletinha aqui tem as cores mais basiquinhas, que provavelmente se você já tem uma outra paleta basiquinha, você já tem parecidas, né? Você já tem um tom de marrom que é claro, um tom de marrom que é mais escuro e um douradinho assim. Acho que a diferença vai estar mesmo nessa sombra aqui, que é aquele pigmento prensado, que tem um brilho diferenciado, assim como aquela sombra roxa. Só que essa daqui não tem, a marca não especifica que tem um acabamento wet. E é um brilho meio furtacor, ele meio que vai pro verde. Vou usar de novo o pincel MS12, que costuma funcionar com as sombras. Ó, essa daqui saiu bem mais, tá vendo? Tô até com medo de aplicar tudo isso daqui. Vou aplicar aqui, ó, onde ficou meio que sem nada. Olha aqui. Isso que é uma super entrega com o pincel. Nossa, gente, muito lindo o efeito dessa sombra. Nossa, é muito lindo. Vou voltar um pouquinho com essa sombra marrom pra reaplicar aqui, só pra ver se deu diferença, se ela desbotou. Não achei que desbotou, só a primeira cor que eu achei que deu uma desbotadinha mesmo. Vou tirar a prova disso no outro olho quando eu fizer. E vou também pegar essa cor aqui com o dedo. Ó, mesma coisa. Achei que entregou a mesma coisa com o pincel. O mesmo efeito que eu consigo com o dedo, eu consegui com o pincel. Diferente das duas cintilantes do quad roxinho, mas tudo bem porque o quad roxinho tem uma proposta diferente de sombra, né? Tem aquele negócio do acabamento wet. E aí, pra sombra ficar mais derretida mesmo na pálpebra, é só aplicando com o dedo. Essa daqui, por mais que ela pareça ter um efeitozinho molhado, eu já consegui o mesmo efeito com o pincel, como eu falei. Eu vou usar agora a sombra marrom. Eu venho com a mais clara para criar um degradê aqui na bordinha. Pro outro olho, vou começar de novo com a sombra mais clara. E vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro olho. Deposito primeiro, vou pegar um pouquinho mais de sombra. Deposito aqui primeiro. É quase um laranja, né? Esse marrom aqui. Tá na casinha ali indo pro laranja. Aí eu vou esfumar. E enquanto a sombra vai ficando aí, eu vou usar essa cor aqui com o pincel. Vou, inclusive, aplicar assim com uma bruma, pra ver se molhada ela vai ficar mais intensa. Mas eu achei que não ficou não, tá? Eu achei que ficou a mesma coisa. Sequei o pincel, peguei mais um pouquinho. E mesmo aplicando por cima de onde tá molhadinho, eu não vejo diferença. Vou aplicar com o dedo. Olha só. E acho que também ficou a mesma coisa. Não dá muita diferença. Um detalhezinho que eu tô notando é que as cintilantes desse quad, elas marcam um pouquinho a textura da pálpebra. Eu acho que quem tiver muita flacidez na pálpebra, pode ser que fique muito marcadinho. Então, se for algo que você não gosta, tem que se atentar a isso. E aí eu vou voltar na sombra mate, que eu tava com aquela desconfiança de que ela desbota, e vou reaplicar. Ela realmente desbota. Quando eu reaplico, a cor fica mais acesa. Vou pegar a outra paleta que eu não usei ainda, por causa desse marrom mais escuro, que vocês já vão entender por quê. Essa aqui só tem uma sombra mate, que assim eu já consigo ver se ele faz sobreposição, né? Faz... Ixi, de boa ele faz, ó. Bom, mais uma vez voltando, depois de uns 20 minutinhos, só pra mostrar pra vocês que essa cintilante aqui, que é a mais texturizada, seguiu normalmente, não craquelou nem acumulou, como aquela roxinha. Isso porque, de novo, essa daqui não tem acabamento wet como a roxinha tem. Ela não é tão cremosinha, ela é mais sequinha, então minha pálpebra segura bem. A mesma coisa desse lado aqui.
E concluindo esse quad, de novo, uma nota 9. Dessa vez as sombras cintilantes, as duas aplicam perfeitamente com o pincel. As mates funcionam bem nos outros critérios também, mas essa sombra mais clara aqui dá uma desbotadinha. Critério é critério, mas fica imperceptível caso você aplique um pouquinho da marrom mais escura por cima e que, por sua vez, não desbota. E vamos então para o último quad, que é o quad Galaxy, que são de tons mais frios. E como eu tinha falado anteriormente, esse quad aqui tem somente um tom mate. Dá pra fazer várias coisas com essas 4 opções, mas pra avaliar melhor esse mate pra vocês, caso algum de vocês comprem pra usar com outras sombras mates, eu vou dispor aqui dessas sombras mates também. Que faz sobreposição eu já vi, mas mesmo assim eu ainda vou fazer dessa forma pra vocês. Vou começar com ele então. Vou começar aplicando aqui, ó. E lembra quando eu tava esfumando a sombra roxa da primeira paleta, que era mais escura? É a mesma coisa, uma sombra muito escura assim pra gente esfumar sozinha, geralmente corre o risco, né, de manchar sem uma outra sombra mais clara pra ajudar a esfumar. Aí vamos supor que uma pessoa tem essa paletinha aqui e somente ela, não tem outra coisa pra ajudar a esfumar. Então é interessante que a sombra funcione sozinha por conta disso. Vou pegar um pincel pequenininho pra esfumar. Aí agora a mesma cor, mas aqui perto dos cílios. Espera que eu vou trocar para um pincel chanfrado. E aí eu vou encontrar aqui, ó. E aí sim eu venho esfumando. E aí eu vou usar essa cor aqui, que é meio taupe, meio arroxeada, que vai funcionar perfeitamente com o pincel, porque é uma sombra cintilante normal, tá vendo? Se soltou bem pro pincel. E aí eu vou aplicar aqui em tudo. Só que vai chegar um momento em que o pincel é muito grande para esse espacinho que sobrou. Então eu troquei, peguei um pincel menor pra aplicar aqui. Vou pegar aqui a mesma cor com o dedo pra ver como que fica. Eu praticamente achei a mesma coisa, o que é de se esperar, porque é uma cintilante normal, que se solta bem pro pincel e tal. Vou voltar com a sombra mate aqui pra esfumar. Ainda com o mesmo mate, o único que tem. Vou tentar deixar bem rente aqui, ó, aos cílios inferiores. Eu vou pegar um pouquinho dessa aqui, ó, só pra fazer uma iluminaçãozinha aqui, ó. Aí agora no outro olho, sem inventar moda, vou fazer algo mais simples assim, né? Só que aí eu vou então começar com esse marrom, que é mais claro que aquele marrom super escuro da paleta Galaxy, né? E aí eu vou depositar esse marrom aqui no cantinho. Vou esfumar, levar pro côncavo. E agora eu posso vir com essa cor escura, pra ver aqui como que vai ser. Eu achei assim que ele não é das mais fáceis assim de esfumar, nesse sentido aqui, porque eu tenho que ficar voltando pro pincel que eu apliquei o primeiro marrom. Pode ser que seja uma paleta melhor para quem tenha o tom de pele mais escuro que o meu para usar esse marrom sozinho, porque aí as chances de manchar são menores, né? E mesmo para quem tem o tom de pele mais claro e tenha gostado dessa paleta em específico, é interessante que você combine o uso com, sei lá, seu contorno, bronzer, algum outro marrom que te ajude a esfumar, caso você não tenha nenhuma outra paleta de sombras com tons mais claros, né? Aí, depois de esfumar bastante, ficou nessa cor aqui. Eu vou reaplicar um pouquinho, porque dá uma desbotadinha. Aí vou pra essa cor rosinha aqui, que eu não usei ainda. Se solta pro pincel.
Peguei com o dedo. Achei que ficou a mesma coisa de quando eu apliquei com o pincel. E agora, só pra terminar, eu vou usar essa cor aqui. Aqui, ó. Só pra usar ela sozinha e ver como que ela fica aplicada com o pincel e vocês verem também. Vou pegar de novo a sombra mais escura. Tá vendo como eu tô reintensificando a cor? De novo ela deu uma desbotadinha. E antes que eu me esqueça um pouquinho dessa sombra dourada, bronze, eu tô chamando essa sombra de dourada, mas ela na verdade é bronze. E ó, fica a mesma coisa que já tava quando eu apliquei com o pincel, pelo menos eu acho. Fica a mesma coisa. Ou seja, funcionam perfeitamente aplicadas com o pincel. Aqui embaixo eu vou colocar o marrom escuro só aqui no cantinho. E a sombra rosa no restante aqui, ó. E pra ficar padronizada com as outras duas paletas também, vou mostrar pra vocês aqui depois de eu ter feito as fotos. Também são sombras cintilantes que são mais sequinhas e não acumulam nas minhas dobrinhas ou no meu excesso de pálpebra. Concluindo então sobre a paleta Galaxy, mais uma que vai fazer nota 9, porque é apenas um critério, não foi atendido dessa vez o mesmo critério que a paleta anterior, que é a sombra mate, desbotar um pouquinho. Pode ser que isso mude de acordo com a técnica que a pessoa aplica ou da forma como a pessoa prepara a pálpebra. As sombras cintilantes todas funcionaram perfeitamente com o pincel e os outros critérios nas sombras mates foram atendidos. Então, pra mim, funcionou dessa forma, nota 9 ainda assim é uma ótima paleta. Não são tons que me valorizam tanto, mas ainda assim, nota 9 quer dizer que é uma ótima paleta. De uma forma geral, então, todas as paletas têm a mesma média, uma diferençazinha entre uma ou outra, mas eu acredito que a questão mesmo aqui seja você escolher qual a história de cores que você mais se identifica e que mais agrega no que você já tem de maquiagem. Lembrando que a proposta dessa paletinha é ser prática, por isso que são poucas cores, uma história de cores mais pensada para ser prática, para você aplicar de 2 a 3 cores no máximo. Faz um esfumadinho, aplica uma sombra cintilante. Claro que dá para fazer algo mais elaborado também, mas eu acho que a palavra-chave aqui é praticidade. Praticidade e usabilidade, né? Para ser fácil mesmo, de pensar intuitivo, usar uma, 2 cores ali e a pessoa não ficar perdida naquele monte de cores que acaba nem usando e às vezes engaveta a paleta. Então tenham isso em mente na hora de escolher. Acredito que eu falei tudo que eu precisava sobre essas paletas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!